Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, assim chamada, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. A carta aos Efésios pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, e o segundo, do capítulo 4 até o capítulo 6. Bem, a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, inicia-se no verso 3 ao verso 14 com um hino e finaliza no capítulo 3, verso 20 e 21 com um hino. Há muitos hinos no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Por exemplo, a carta aos Romanos também é organizada em várias partes, terminada cada parte com um hino de louvor a Deus, um hino de exaltação. Assim, temos aqui a carta aos Efésios. Temos no início um grande hino que vai do 3 ao 14 e no final desse primeiro bloco um pequeno hino no capítulo 3, versos 20 e 21. Bem, nos versos 1 e 2 temos aqui um prefácio, uma saudação, a introdução da carta. Como já disse no vídeo anterior, a carta aos Efésios não tem uma característica do gênero epistolar do primeiro século, gênero carta, a não ser essa pequena introdução, versos 1 e 2 e o final. Tirando essas duas partes, iniciais e finais, o que temos é um grande tratado da doutrina, uma grande pregação bastante impessoal e que aborda alguns temas próprios do seu momento histórico, provavelmente os anos 80 do primeiro século. Assim, o verso 1 começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Alguns textos, alguns manuscritos antigos, não consta a expressão em Éfeso. Isso leva alguns estudiosos a perceberem ou a concluírem que a carta aos Efésios, na realidade, era uma carta circular, dirigida a várias igrejas da Ásia, e que cada igreja, então, colocaria ali, nesse espaço, em Éfeso, o nome da sua igreja, da sua comunidade, da sua cidade. Ou, uma outra hipótese também, é que esta seja a carta aos Laodicenses, mencionada na carta aos Colossenses, que deveria ser lida também na igreja dos Colossenses. Ou seja, o fato é que essa ausência de em Éfeso em alguns manuscritos mais antigos leva a entender que trata-se mais de uma carta universal, uma carta dirigida a várias igrejas e não apenas a uma especificamente. Bem, não teríamos nenhum problema com isso, uma vez que acreditamos também que a carta aos Efésios é dirigida a nós e a qualquer igreja ou qualquer seguidor de Jesus em todos os tempos. Assim, o texto começa, verso 1, já defendendo o apostolado de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não pela vontade dos homens, como está na carta aos Gálatas, mas pela vontade de Deus. Assim, o texto reafirma o apostolado de Paulo. Apostolado esse questionado muito nas primeiras décadas durante o ministério de Paulo. Várias igrejas, vários grupos não aceitavam que Paulo fosse apóstolo, uma vez que ele não andou com o Senhor Jesus Cristo, restringindo assim o título de apóstolo, de enviado, apenas aos 12, aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo entendia-se como apóstolo e enviado por Jesus Cristo, não o Jesus homem que andou na Palestina, na Galiléia, pregando e ensinando, mas o Jesus que ressuscitou, Cristo ressuscitado,
que lhe aparece em Apocalipse, em Revelação, como ele diz na carta aos Gálatas, ele chama e lhe anuncia o Evangelho. É muito provável que esse texto dos anos 80, do primeiro século, procura reafirmar o apostolado de Paulo. A semelhança, por exemplo, do Atos dos Apóstolos, cujo autor também procura reafirmar o ministério de Paulo. No momento que talvez houvesse um certo questionamento, o texto de Atos reafirma, tendo ali Paulo como um dos principais personagens maior, com mais textos dentro do livro de Atos, quase 2/3 do livro de Atos fala de Paulo, reafirmando a sua autoridade como apóstolo. Então, é muito provável que, uma vez que Atos é escrito em torno dos anos 80, como Efésios, estivesse ali uma certa ameaça ao ministério apostólico de Paulo, em que a carta então reafirma: Paulo, apóstolo de Cristo, sem sombra de dúvida, pela vontade de Deus, não pelo comissionamento dos homens, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então temos no primeiro verso o remetente e o destinatário. No verso 2, a saudação e a bênção. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A expressão graça e paz torna-se uma junção cultural. Uma junção cultural, pois expressa um modo de cumprimentar da cultura grega, dos gregos. Graça, a palavra haire, era utilizada nos cumprimentos, que significaria saúde, tudo de bom, paz não, saúde, tudo de bom, um desejo de prosperidade para a pessoa, de alegria, enquanto paz, shalom, no mundo judaico, era a saudação comum, expressando assim o desejo da paz, que excede todo o entendimento que só Deus pode dar. E com isso a carta faz essa junção desde já, na sua saudação, ela já antecipa uma temática importante que vai ser tratada na carta, que é a unidade, a união entre judeus e gentios na igreja. A igreja é a união de judeus e gentios. Na igreja, todos são um. Então, isso já é antecipado aqui na saudação. Graça, saudação comum aos gregos, paz, saudação comum aos judeus. No verso 3, então, nós temos o início deste hino. É um grande hino, um dos maiores hinos do Novo Testamento, está aqui, do verso 3 ao verso 14. Um hino de louvor a Deus, de exaltação a Deus, que fala das bênçãos de Deus e enumera quais são as bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Então, começa exaltando-se a Deus no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bem, então aqui está a oração principal, que será desenvolvida com orações subordinadas ao longo deste hino até o verso 14, com a ligação de o qual, que, em quem, nele. São ligações que vão, por meio de orações subordinadas, se relacionar aqui com o verso 3, bendizendo a Deus, qual Deus? O Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E aí ele vai então, ao longo do hino, apresentar para nós 6 bênçãos, nas quais temos recebido por meio de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais.
uma temática interessante da carta aos Efésios é que o cristão já ocupa o céu, ele já ocupa os lugares espirituais, as regiões celestiais, ele já é alçado a uma esfera celestial, onde Cristo domina sobre todos. Bem, no verso 4 nós encontramos então a primeira das 6 bênçãos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, qual é a primeira bênção cantada neste hino? Nos escolheu. Fomos escolhidos, não em Abraão, na sua chamada e bênção a todas as nações da terra, mas uma escolha que antecede aos patriarcas, uma escolha que antecede a própria criação do homem, a própria criação do mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa escolha tem uma relação clara com a escolha do povo de Israel. Sugiro que você leia Deuteronômio, capítulo 4, do verso 32 ao verso 37, onde fala ali sobre a escolha de Deus. Deus escolhe um povo, tira esse povo dentre outro povo e o eleva, o ama, o chama, o escolhe para este povo ser louvor, ser um instrumento para a bênção de todos os povos. Assim, a escolha da igreja é diferente no sentido de que aquela escolha se deu no Egito, quando Deus escolhe um povo dentre outro povo. A igreja, como povo de Deus, é escolhida antes da fundação do mundo. É importante que a escolha apresenta-se de forma positiva e não negativa. É o que vai tratar a segunda bênção, no verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o querer de sua vontade. Essa é a segunda bênção. Somos predestinados para nos tornarmos filhos por adoção. Ou seja, a característica dessa segunda bênção é a participação do estatuto filial de Cristo. Participamos da característica de Cristo em relação ao Pai, que é dito no verso 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa relação de amor, de comunhão profunda entre Deus e Jesus Cristo, revelada pela expressão Pai e Filho, é também participada agora a nós, aos seguidores de Jesus, à Igreja. E passamos a ter o estatuto do Filho. Nos tornamos também filhos. Outra característica interessante que eu quero falar a respeito da palavra predestinação. A predestinação aqui é uma predestinação para a adoção de filhos. Não há uma predestinação negativa, não há uma predestinação para a condenação. A predestinação, como expressão textual, se aplica apenas à questão positiva, para a salvação, para a filiação. Outra questão importante que quero trabalhar também na questão da predestinação é o fato de que na antiguidade, tanto no judaísmo ao longo dos séculos antes de Cristo, como também entre os romanos e gregos e outros povos, sempre havia a ideia de que aquele determinado povo era escolhido pela divindade, era predestinado pela divindade. Mas sempre havia a ideia da predestinação, eleição, escolha, no sentido coletivo, não no sentido individual. Por exemplo,
Israel, os hebreus, são predestinados por Deus, eleitos por Deus, para ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não significava que um membro deste povo que negasse a fé, que pecasse, que abandonasse, como por exemplo na caminhada do deserto, onde muitos sucumbiram, muitos blasfemaram, muitos pecaram, muitos pereceram, não chegando à terra prometida, a gente consegue compreender que havia uma eleição do povo, mas isso não significava que individualmente todos estavam eleitos. Ou seja, o povo era eleito individualmente, se pecasse, como no caso dos hebreus do deserto, ou ao longo da história acontecia, eles então não estavam protegidos por essa eleição. Muitos judeus dos dias de Jesus, dos dias de Paulo, se achavam filhos de Deus, filhos de Abraão, porque ou escolhidos e eleitos por Deus por serem filhos de Abraão. E Jesus combate essa ideia dizendo, olha, Deus pode suscitar filhos até das pedras. Ou seja, não é o ter o sangue de Abraão ou pertencer ao povo de Abraão, mas como Paulo disse, é ter a fé de Abraão. Então, numa ideia de eleição na antiguidade, sempre se tinha uma ideia de coletividade, de povo. Embora há algumas exceções, como por exemplo Jeremias vai dizer, eleito desde o ventre da sua mãe. O próprio Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, eleito desde o ventre da sua mãe. Mas eram exceções, eram ilhas de pensamento dentro do grande pensamento que era sempre a eleição do povo. Bem, a partir dessa premissa, dessa ótica, dessa hipótese, a gente pode entender que a predestinação é para a igreja, para os discípulos de Jesus. E que essa predestinação, como apresentada aqui, é positiva, predestinada para a adoção de filhos. Bem, por mais que você possa deduzir uma negativa, não há ela expressa nas Escrituras de que Deus tenha predestinado alguns para a condenação. É só uma hipótese que se levanta, uma dedução a partir do que se afirma, mas não há afirmação de predestinação para a condenação. Assim, textualmente, predestinação para a adoção de filhos, segundo a vontade de Deus, essa é a segunda bênção. A terceira bênção, bem, aí a segunda bênção ainda se estende no verso 6, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. É importante observar também nesse verso 6 uma expressão que vai ser, no hino do 1 ao 14, um refrão. Ou seja, poderíamos dizer que o título deste hino é para louvor da glória. Uma vez que como refrão, essa expressão para louvor da glória aparece 3 vezes, no verso 6, no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, e no final do verso 14, em louvor da sua glória. Então a expressão louvor da sua glória pode ser caracterizada como um título do hino, uma vez que ela funciona como refrão deste hino, que trata das bênçãos de Deus, 6 bênçãos de Deus a nós como santos fiéis em Cristo Jesus. Bem, essa terceira bênção então está no verso 7, no qual temos a redenção. Fomos comprados, né? A redenção aqui é a compra do escravo, daquele que não poderia libertar-se, que não poderia comprar a si mesmo, no qual, em Cristo, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
Esta é a terceira bênção, a libertação. Então, primeira bênção, no verso 4, nos escolheu antes da fundação do mundo. Segunda bênção, nos predestinou para filhos, participantes do estatuto filial de Cristo. A primeira bênção, vocação gratuita à santidade. E a santidade, expressa no verso 4, primeira bênção, ela é praticada ou vivida em amor. Sem amor, como diz o final do verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Ou seja, só há santidade e irrepreensibilidade no amor, na prática do amor. Sem amor, não há santidade, não há irrepreensibilidade. Bem, vamos à segunda bênção já falada, nos predestinou para filhos. Terceira bênção, nos deu a redenção, nos libertou, nos comprou com o seu precioso sangue. A quarta bênção, verso 9, revelando-nos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A quarta bênção é revelar o mistério. Mistério que estava oculto, mas agora não está mais. Isso que é importante. Não é mais um mistério para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Porque uma das bênçãos recebidas é a revelação desse mistério. Bem, e que mistério é esse que para nós, fiéis em Cristo Jesus, foi revelado segundo a vontade de Deus que propusera em Cristo? A unidade, de convergir em Cristo, de unir, de juntar em Cristo, num determinado momento dos tempos finais, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que a gente observa aqui, uma das temáticas da carta aos Efésios é a unidade. O hino, na realidade, trata, por meio dessas 6 bênçãos, de temas que serão desenvolvidos ao longo da carta. Um desses temas, que é a quarta bênção, é a unidade, que vai aparecer aqui no sentido total, céu e terra. Depois aparece no capítulo 2 a unidade entre judeus e gentios. Depois aparece no capítulo 4 a unidade dentro da igreja. Percebe como é que vai afunilando? Céu e terra, judeus e gentios, a unidade na igreja. No capítulo 5, verso 22 em diante, a unidade na família. Então, vai sendo afunilado a unidade, a união, céu e terra, judeus e gentios, cristãos, o corpo de Cristo, e a família, a pequena célula. Então, é uma linha que atravessa a carta aos Efésios, é a unidade, começando do maior, céu e terra, e terminando no menor, pai, mãe, filhos e, na época, escravos. Bem, então voltamos ao nosso hino agora na quinta bênção, verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você vai observar ao longo do hino que há uma dualidade entre nós e vós. O nós, até agora, representa aqui os judeus. E vós, que vai aparecer no verso 13, representa os gentios. Mas logo depois volta-se para o nós, para mostrar que o nós e o vós se torna nós no corpo de Cristo. Bem, a quinta bênção, nos versos 11 ao 12, é a herança. Fomos feitos herança.
né? A herança é uma temática, uma promessa presente também no Antigo Testamento, no caminho da salvação para Israel. E agora, aos fiéis em Cristo Jesus, também é dado a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Sermos, vivermos para glorificarmos a Deus. Sermos o meio pelo qual o mundo conhece a Deus. Há uma relação, talvez, aqui com as palavras de Jesus em Mateus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A sexta bênção, versos 13 e 14. Em quem também vós, e aí vem vós, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, vocês gentios receberam o anúncio da palavra da verdade, e aqui não se refere a uma questão de informação ou de doutrinação, porque a palavra da verdade é o próprio Jesus, é uma pessoa, é o Filho de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, viste Jesus, Jesus é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A sexta bênção é o Espírito Santo como selo da promessa, que vem não somente ao nós, judeus que creram fiéis em Jesus Cristo, mas também ao vós, gentios, que tendo ouvido sobre Jesus, tendo encontrado Jesus, conhecido Jesus, creram em Jesus, e a partir dessa crença, dessa fé colocada na pessoa de Jesus, receberam o Espírito Santo, que é a promessa, que funciona, como diz o verso 14, como penhor da nossa herança, uma garantia prévia da salvação plena que se realizará, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O resgate da sua propriedade é a salvação plena, é o momento em que a salvação se concretizará de forma plena. Nos textos do primeiro grupo das cartas de Paulo, também tem essa temática presente lá, de que a salvação se concretiza, se finaliza na ressurreição dos mortos, ou na transformação para o novo corpo na vinda do Senhor. Isso está claro lá, e como eu disse, aqui o autor que mantém a tradição paulina, teológica paulina, daquilo que Paulo ensinou, repete aqui essa ideia de que a salvação se torna plena no resgate final, na ressurreição final, na transformação final do corpo. Até lá, ele diz, há um penhor, há uma garantia, que é o Espírito Santo, como a sexta bênção mencionada no hino, que recebemos nós, os fiéis em Cristo Jesus. Essas 6 bênçãos mencionadas no hino são desenvolvidas ao longo da carta aos Efésios, que vamos, a partir deste segundo vídeo, antes temos uma introdução geral, tratar verso a verso até o último capítulo. Um abraço.